Um crime que ultrapassa as fronteiras do Brasil. O sequestro internacional de crianças assombra as autoridades. A incidência desse crime aumentou muito a partir do crescimento do número de casamentos, uniões estáveis e relacionamentos entre pessoas de nacionalidades diferentes. E para discutir o tema, foi realizado em Brasília o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção de Haia de 1980, no auditório do Conselho da Justiça Federal. Para enfrentar o problema de crianças removidas de um país para o outro sem o consentimento de um dos pais e para garantir que essas crianças tenham o direito de conviver com os genitores e outros membros da família, em 1980, o conceito Subtração Internacional de Crianças passou a constar na Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças e também na Convenção Interamericana de 1989 sobre a restituição internacional de menores. 94 países assinaram a Convenção de Haia. Essa convenção, ela reflete hoje um problema que é cada vez mais comum e que tem se intensificado, que com a pluralidade das famílias, as famílias que se movimentam de um país para outro, cria rompimento de laços e, portanto, casos de subtração de crianças, né? E nós temos de resolver isso ao nível internacional. Até a edição dessa convenção não havia uma norma para regular isso. O objetivo desses tratados é proteger o bem-estar das crianças que vivem em situação de ruptura familiar e que foram retiradas do país de origem de residência habitual ou que estejam sendo retidas sem autorização de um dos pais em outro país. Pela Convenção de Haia, os estados que assinaram o documento se comprometem a lutar pelo retorno imediato e seguro da criança ao país de residência habitual, ou seja, ao país em que a criança estava vivendo imediatamente antes de ter sido sequestrada. Os sequestros, eles demoram, eles são duradouros e isso traz consequências nefastas ao desenvolvimento salutar dos menores. No Brasil, cabe à Autoridade Central Administrativa Federal, a CAF, receber e enviar pedidos de cooperação jurídica internacional para o retorno dessas crianças, nos termos da Convenção de Haia e da Convenção Interamericana. De acordo com a Constituição Federal de 88, cabe à Justiça Federal decidir sobre casos com base na Convenção de Haia ou em outros tratados internacionais. A Justiça Federal, ela é a justiça competente para o julgamento dessas questões, porque se trata de uma convenção, a Convenção de Haia, que é um tratado internacional, cuja competência para o julgamento dos casos é da Justiça Federal. Na prática efetiva, observamos que os pais eles se vinculam muito mais ao conflito existente entre eles, deixando em um segundo plano o interesse da criança. E a Justiça Federal ela tem que primar primeiro pelo interesse da criança e pensar depois no interesse dos pais. Para promover uma melhor interpretação e aplicação efetiva da Convenção de Haia, o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a AJUF, realizou o seminário Subtração Internacional de Crianças, Convenção da Haia de 1980, no auditório do Conselho da Justiça Federal, em Brasília. A AJUF está dando todo o apoio aqui a esse evento, porque sabemos da necessidade de uma solução rápida para eventos como esses. O Brasil está discutindo com as maiores autoridades internacionais em busca de melhores caminhos, de melhores soluções, sobretudo quando se trata de subtração de forma ilícita de crianças, tanto no Brasil como brasileiras fora do Brasil. Um dos temas mais relevantes abordados na discussão se refere às causas que levam ao sequestro internacional de crianças e adolescentes e às dificuldades de retorno dos menores ao país de origem. Então, temas que são cada vez mais comuns e presentes na Justiça Federal brasileira. Então, debater os temas, as consequências, as causas e tudo mais é de suma importância para que a gente possa estar preparado para dar os encaminhamentos dessas causas que são sensíveis para toda a sociedade brasileira.
O Seminário Subtração Internacional de Menores foi aberto pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins. Em seguida, foi a vez do ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva, discursar. Segundo ele, os estados devem colocar em prática procedimentos de urgência, com vistas à celeridade na aplicação da Convenção de Haia. A instrução há de ser célere e objetiva, de modo que a tramitação processual da ação de repatriação ou da ação de guarda não crie um fato consumado que impeça o retorno da criança a seu país de residência habitual. A coordenadora científica do seminário, desembargadora Mônica Cifuentes, iniciou sua palestra falando sobre a necessidade de haver treinamento de juízes e operadores do direito, no que diz respeito à aplicação da Convenção de Haia, para que haja um melhor conhecimento do tema e de outros tratados internacionais que visem à proteção de crianças e adolescentes. Quanto mais a convenção é divulgada, quanto mais os juízes, os operadores do direito se tornam conscientes da sua importância e se tornam também mais aptos a trabalhar com esse instrumento, melhor e mais rápida será o cumprimento dessa convenção. O evento contou com vários painéis que trataram de diversos aspectos relativos ao sequestro internacional de crianças.